8 de novembro de 2025. Hoje completam-se exatos 6 anos, desde que um homem de 74 anos saiu de uma cela de 15 metros quadrados na Polícia Federal de Curitiba e começou a reescrever a história política do Brasil. Aqui no Brasil Coragem, estamos lançando essa audiosérie especial com 7 episódios para que você nunca esqueça os fatos mais importantes desta saga. Porque quando a memória se apaga, a manipulação vence. E você está prestes a mergulhar no primeiro episódio com os bastidores de uma das maiores reviravoltas políticas que este país já presenciou. 7 de abril de 2018. 19 horas. Dentro do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, um ex-presidente encara o momento mais difícil da sua vida. Lá fora, 20 mil pessoas bloqueiam as ruas, gritam, choram, imploram para que ele resista. Dentro da sala, seus advogados repetem sem parar: fuja, presidente, peça asilo político, vá para Cuba, para a Nicarágua, para qualquer lugar, mas não se entregue. E foi naquela sala, cercado por aliados desesperados, que Luiz Inácio Lula da Silva tomou a decisão histórica de se submeter mais uma vez à determinação judicial. Ele relembra: tinha gente que queria que eu fugisse do Brasil. Eu me recusei. Meu lugar é aqui. Você se lembra onde estava naquele dia? Deixe nos comentários, porque essa não é só a história de um homem. É a história de um país dividido ao meio. Mas para entender aquela decisão, você precisa voltar alguns anos comigo. Janeiro de 2011. Lula deixa a presidência com 87% de aprovação popular. 87%. Para você ter uma ideia do que isso significa, nenhum presidente na história recente do Brasil conseguiu números assim. Ele entrega a faixa para Dilma Rousseff e vai descansar. Pensa em viajar pelo mundo dando palestras, curtir os netos, aproveitar a vida depois de 8 anos intensos à frente do país. Mas o destino tinha outros planos. Março de 2014. Explode a Operação Lava Jato. No começo, parece ser apenas mais uma investigação de corrupção envolvendo a Petrobras, doleiros, empreiteiras. Mas rapidamente, a operação vira um fenômeno nacional. Um juiz federal de primeira instância em Curitiba, Sérgio Moro, vira celebridade. Todo dia uma fase nova. Todo dia prisões de madrugada. Todo dia algemas, executivos de pijama sendo levados para a delegacia, empresários poderosos caindo. A opinião pública vibra. A classe média aplaude. Finalmente, pensam muitos, alguém está limpando o Brasil da corrupção. E Sérgio Moro não é um juiz comum. Ele dá entrevistas, aparece em capas de revista, vira herói nacional. Sua popularidade explode. As pessoas usam camisetas com sua foto. Grupos de WhatsApp compartilham memes idolatrando o juiz. E ele aproveita cada segundo desse estrelato. Mas há um nome que ainda não foi atingido. Um nome que, na cabeça de muitos, era o alvo principal desde o começo. Luiz Inácio Lula da Silva. Ex-presidente, líder do PT, o político mais popular da história recente do Brasil, o político mais popular do mundo, como havia dito Barack Obama anos antes. A Lava Jato começa a apertar o cerco. Vamos continuar relembrando porque estes foram alguns dos episódios mais importantes da nossa história recente. 2016. A Operação Lava Jato prende executivos da OAS, uma das maiores construtoras do país. E eles começam a fazer delações premiadas. Num desses depoimentos, surge a história de um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo. A acusação: a OAS teria reformado aquele apartamento como propina para Lula. Detalhe importante: o apartamento nunca esteve no nome de Lula. Nem de sua esposa, nem de seus filhos. Não havia qualquer ato ou ação que ligasse Lula ao imóvel. Mas a acusação sustenta que ele seria o verdadeiro dono. Março de 2016. Ocorre um dos pontos mais assombrosos daqueles dias. Sérgio Moro autoriza a interceptação telefônica de Lula. E num dos áudios captados, aparece uma conversa entre Lula e a então presidenta Dilma Rousseff. É uma conversa normal, banal, mas Moro faz algo inédito. Divulga publicamente aquele áudio, dando a entender de que Dilma daria posse a Lula
como ministro para blindar o então ex-presidente com foro privilegiado. A divulgação ilegal causa um terremoto político. Manifestações explodem por todo o país. E Lula vira definitivamente alvo número 1. Julho de 2017. Sérgio Moro condena Lula em primeira instância no caso do Triplex. A pena: 9 anos e 6 meses de prisão. A acusação: corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As provas: basicamente depoimentos de delatores que ganharam reduções de pena em troca de incriminar Lula. Provas documentais concretas ligando Lula ao apartamento. Nenhuma. Mas a condenação está feita. Lula recorre. Janeiro de 2018. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, não só mantém a condenação, como aumenta a pena para 12 anos e 1 mês. O Brasil ferve. De um lado, pessoas celebrando nas ruas acreditando que finalmente a justiça está sendo feita. Do outro, milhões acusando perseguição política, lawfare, golpe judicial. E aqui está o dado que muda tudo. Março de 2018. Faltam 6 meses para as eleições presidenciais. As pesquisas eleitorais mostram Lula disparado na liderança. 37% das intenções de voto. O segundo colocado, Jair Bolsonaro, tem apenas 17%. A matemática é simples. Se Lula concorrer, ele ganha no primeiro turno. Tranquilo. Mas dia 5 de abril de 2018, o Supremo Tribunal Federal nega o último recurso que mantinha Lula em liberdade. O placar é apertado, 6 votos a 5. Por um único voto de diferença, Lula pode ser preso. E Sérgio Moro não perde tempo. Naquele mesmo dia, à noite, ele expede o mandado de prisão. Lula tem 24 horas para se entregar. É aí que começa o drama que você certamente acompanhou e que vamos mergulhar nos bastidores. Lula estava em casa, em São Bernardo do Campo, a cidade onde começou sua vida política como líder sindical nos anos 70. Quando a notícia do mandado de prisão vaza, milhares de pessoas correm para o Sindicato dos Metalúrgicos. A ordem é clara: não deixar Lula ser preso. Formar uma barreira humana, resistir. Durante 3 dias, aquele prédio vira uma fortaleza cercada. 20.000 pessoas nas ruas, caminhões bloqueando avenidas, bandeiras vermelhas por todo lado, gritos de Lula livre ecoando dia e noite. Dentro do sindicato, Lula está cercado por deputados, senadores, líderes sindicais, seus advogados, amigos de décadas, e todos dizem a mesma coisa: não se entregue. Presidente, você pode pedir asilo político. Temos embaixadas prontas para recebê-lo. Você tem direito a refúgio. Está sofrendo perseguição política. Fuja, Lula, saia do Brasil. Vá para onde for preciso, mas não entre naquela prisão. E havia países dispostos a acolhê-lo. Cuba sinalizava que as portas estavam abertas. Venezuela, Nicarágua, Bolívia. Lula poderia ter saído do Brasil, conseguido asilo político e continuado sua vida livre em outro país. Muitos líderes políticos perseguidos fizeram isso ao longo da história. Por que ele deveria ser diferente? Mas Lula tinha uma obsessão. Ele repetia para todos ao seu redor: eu não fiz nada. Eu sou inocente. E inocente não foge. Se eu fugir, vou passar o resto da vida carregando o peso de que fugi porque era culpado. E eu não vou dar esse gosto para eles. Pense nisso por um momento. Um homem de 72 anos, que construiu uma carreira política de 5 décadas, que foi presidente 2 vezes, que tinha tudo para perder e nada para ganhar com a prisão. E mesmo assim, ele escolhe ir para a cadeia. Por quê? Porque Lula apostou numa única coisa: a verdade. Ele tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde a farsa seria desmascarada, que as irregularidades da Lava Jato viriam à tona, que a história mostraria que aquilo não era justiça, era perseguição. E quando esse dia chegasse, ele precisaria estar de pé no Brasil para olhar nos olhos dos seus acusadores e dizer: eu avisei. Dia 7 de abril, 19 horas. Lula desce as escadas do sindicato. A multidão está em desespero. Pessoas chorando, gritando, implorando que ele fique. Ele abraça companheiros, acena para o povo e entra numa viatura da Polícia Federal. Destino:
Curitiba. Uma cela de 15 metros quadrados que seria sua casa pelos próximos 580 dias. Esta história precisa ser lembrada. Se você concorda, compartilhe este vídeo agora com mais pessoas para que a história permaneça viva. 15 metros quadrados. Cabem apenas uma cama estreita, uma mesa pequena, um televisor sem acesso aos canais, livros e 4 paredes de concreto. Foi ali que Lula passou 1 ano, 7 meses e 19 dias da sua vida. 580 dias acordando entre aquelas paredes. 580 dias sem saber se sairia dali como homem livre ou como homem condenado para sempre. Mas Lula não estava sozinho. Do lado de fora da Polícia Federal de Curitiba, algo extraordinário acontecia. No dia seguinte à sua prisão, começou uma vigília popular. Pessoas montaram um acampamento permanente em frente ao prédio. Todos os dias, dezenas, às vezes centenas de pessoas ficavam ali, gritando "Bom dia, presidente" pela manhã, gritando "Boa noite, presidente" à noite, fazendo música, discursos, segurando faixas. E Lula ouvia tudo daquela cela. Anos depois, ele contaria numa entrevista: "Eu escutava todo santo dia. Quando tinha atividade, eu escutava discurso das 9 da manhã às 9 da noite. É música, é canto. Eu, sinceramente, não sei como um dia vou poder agradecer a essa gente. Tem gente que está aqui desde o dia em que eu cheguei. Vai para casa, lava a roupa e volta para cá." Dentro da prisão, Lula mantinha uma rotina rigorosa. Acordava cedo, fazia exercícios, lia muito. Livros de história, filosofia, romances. Recebia visitas controladas de familiares e advogados. E se recusava a qualquer tipo de privilégio. Quando ofereceram que ele fosse para a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, ele foi categórico. "Eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não vou colocar tornozeleira porque eu não sou pombo-correio." Mas enquanto Lula estava preso, algo estava acontecendo lá fora que ele ainda não sabia. Algo que mudaria tudo. Um hacker havia conseguido invadir os celulares de Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato. E o que estava naqueles aparelhos era dinamite pura, que o Brasil só viria a conhecer mais de 1 ano depois, setembro de 2018. Enquanto as eleições se aproximam, Lula continua liderando as pesquisas mesmo preso. 40% das intenções de voto. De dentro da cadeia. Isso apavora seus adversários, porque significava uma coisa: o povo brasileiro não acreditava naquela condenação. 2 jornais, a Folha de São Paulo e o El País, pedem autorização para entrevistar Lula. A justificativa dos jornalistas é simples. Ele é o líder das pesquisas, tem direito de falar, mas a justiça nega a explicação oficial. Suas palavras poderiam influenciar as eleições. Pense no absurdo. Um homem preso não pode falar porque sua voz é poderosa demais. Lula fica proibido de dar entrevistas durante todo o período eleitoral. E sem poder se defender, sem poder apresentar sua versão dos fatos, ele é impedido de concorrer pela lei da ficha limpa. Na última hora, o PT é obrigado a lançar Fernando Haddad como candidato. Mas já é tarde demais. Tendo levado uma facada na reta final da campanha, Jair Bolsonaro não participa de nenhum debate e em outubro de 2018 vence as eleições. E uma de suas primeiras decisões como presidente eleito: convidar Sérgio Moro, o juiz que condenou Lula, para ser seu ministro da Justiça. O juiz vira ministro do governo que se beneficiou com a prisão de seu maior adversário político. Coincidência? Março de 2019. Uma tragédia pessoal abala Lula. Seu neto Arthur, de apenas 7 anos, morre de meningite meningocócica. A dor de perder um neto é indescritível. Agora imagine essa dor multiplicada por algemas. Lula recebe autorização para ir ao velório, mas escoltado, vigiado, sob câmeras de televisão. Pessoas que estavam lá relatam que Lula fez uma promessa diante do caixão do menino. "Eu vou provar que sou inocente." 26 de abril de 2019. 13 meses depois de ser preso, Lula finalmente consegue autorização judicial para dar sua primeira entrevista. Os jornalistas Mônica Bergamo e Florestan Fernandes Júnior entram na Polícia Federal. Eles não sabem o que vão encontrar.
Será que a prisão quebrou aquele homem? A resposta veio nos primeiros minutos. Lula estava inteiro, lúcido, firme, emocionado, mas firme. E suas palavras ecoaram por todo o Brasil. Tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, ir para uma embaixada. Muita gente achava que eu deveria fugir. Eu tomei como decisão que meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Dallagnol e a sua turma, que eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Aquele homem de 73 anos, preso havia mais de um ano, estava disposto a morrer naquela cela. Mas não estava disposto a aceitar uma liberdade que significasse assumir uma culpa que ele jurava não ter. Você se lembra dessa entrevista? Chegou a assisti-la? Comente aqui o que mais te impactou de relembrar até agora. Junho de 2019. Enquanto Lula continua preso, uma bomba explode no cenário político brasileiro. O site The Intercept Brasil, comandado pelo jornalista Glenn Greenwald, começa a publicar algo que ficaria conhecido como Vaza Jato. Mensagens secretas entre Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Milhares de conversas no aplicativo Telegram. E o conteúdo dessas mensagens começava a revelar algo que mudaria tudo. Mas os detalhes completos dessa bomba vamos detalhar no próximo episódio. Por enquanto, o que temos de lembrar é que aquelas mensagens eram nitroglicerina pura e começaram a derrubar a credibilidade da Lava Jato diante da opinião pública. Começaram a mostrar, escancarar irregularidades graves e mostrar para todo o Brasil que Lula, seus aliados e o PT diziam há anos: Lula estava sendo vítima de uma armação, uma perseguição comandada pela cúpula que ficou conhecida como República de Curitiba. Outubro de 2019. O Supremo Tribunal Federal marca o julgamento de uma questão crucial. É constitucional prender alguém após condenação em segunda instância, antes do trânsito em julgado? A resposta a essa pergunta definiria o destino de Lula e de quase 5.000 presos em todo o Brasil. O julgamento é tenso, dividido. Alguns ministros defendem que a prisão após segunda instância é necessária para combater a impunidade. Outros argumentam que a Constituição é clara. Ninguém pode ser considerado culpado antes de esgotados todos os recursos. 7 de novembro de 2019. Depois de dias de julgamento, o placar final, 6-5. Por um voto de diferença, o STF decide que a prisão só pode acontecer após o trânsito em julgado. A decisão é imediata. Qualquer preso que ainda tenha recursos pendentes pode pedir liberdade. 8 de novembro de 2019, 6 anos atrás exatamente, um dia depois da decisão do STF, a defesa de Lula corre para a Justiça Federal de Curitiba pedindo a liberdade imediata. O juiz Danilo Pereira Júnior analisa o pedido e às 17h10 assina o alvará de soltura. A notícia se espalha como raio. Do lado de fora da Polícia Federal, milhares de pessoas começam a se reunir. Dentro da cela, Lula recebe a informação. 580 dias completos. Acabou. Ele vai sair. Naquela noite de 8 de novembro de 2019, Lula era novamente um homem livre. Mas ainda não era um homem inocentado. Ele tinha saído da prisão, mas as condenações continuavam em pé. E a pergunta que ecoava por todo o Brasil era: o que vai acontecer agora? A resposta viria nos anos seguintes. E seria uma resposta que ninguém, absolutamente ninguém, nem seus maiores apoiadores, nem seus piores inimigos, imaginava possível. Mas essa parte da história vamos relembrar nos próximos episódios desta série, que relembra todas as etapas desse momento histórico do Brasil, que completa agora 6 anos. Por hoje, eu quero que você entenda uma coisa. Luiz Inácio Lula da Silva tomou a decisão mais arriscada da vida dele naquela noite de abril de 2018. Ele poderia ter fugido, poderia ter vivido livre em outro país, mas ele apostou tudo numa única carta: a verdade. Ele acreditou que mais cedo ou mais tarde, as irregularidades da Lava Jato viriam à tona, que a farsa seria desmascarada, e que quando isso acontecesse ele precisaria estar no Brasil, de pé, para ver a cara de quem o condenou. E sabe o que aconteceu? Ele estava certo.
a verdade veio à tona e reescreveu o Brasil. 6 anos depois, você está vendo o resultado dessa aposta. Um homem que saiu de uma cela de 15 metros quadrados e mudou o curso da política brasileira. Porque soube manter a altivez, teve bravura e coragem de trocar a liberdade pela dignidade. Porque acreditou que a verdade, por mais que demore, sempre vence. Se esta história ainda te impacta, se você acredita que esses fatos não podem ser esquecidos, compartilhe este vídeo agora. Mande para seus amigos, para sua família, para quem precisa saber o que realmente aconteceu naqueles 580 dias que mudaram o Brasil. E ative o sininho, porque amanhã aqui no Brasil Coragem sai o 2º episódio desta série, A Farsa Desmascarada, os bastidores do conluio entre Moro, Dallagnol e os Estados Unidos. Você vai descobrir detalhes que eles tentaram encobrir e que foram expostos naquelas mensagens secretas que a Vaza Jato revelou. Vai entender como foi construída a maior operação de lawfare da história brasileira. Vai ver com seus próprios olhos as provas de que Lula foi vítima de perseguição política e vai entender por que, anos depois, todas aquelas condenações foram anuladas. Não perca, porque a verdade do próximo vídeo com os detalhes da Vaza Jato é ainda mais chocante. Se inscreva no canal Brasil Coragem, deixe seu like e até o próximo capítulo da série, que celebra os 6 anos do final de um dos episódios mais importantes da história recente do Brasil, com mais um capítulo que todo brasileiro precisa conhecer ou relembrar: da prisão à liberdade, das algemas à dignidade, da cela à esperança. 6 anos depois, tinha gente que queria que eu fugisse. Não é só uma frase. É a prova de que, quando você escolhe ficar e lutar, a verdade pode demorar, mas sempre encontra seu caminho. Brasil Coragem. A verdade que reescreveu o Brasil.